Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas esse vídeo vai chegar até você, mas ele chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem coincidência, para Deus não tem acaso, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, é porque Deus tem algo para palestrar no teu coração, tá? E você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheio da glória e cheia da graça do Senhor Jesus, amém? Eu já quero chegar profetizando sobre a sua vida, eu quero profetizar no nome de Jesus que todo invejoso está sendo jogado por terra no nome de Jesus, que não vai ficar um invejoso de pé, que o Senhor vai tratar com cada um deles pessoalmente. Então não precisa você se preocupar, tá bom? Com aqueles que invejam você, com toda inveja, com todo olho grande. Só coloca na mão do Senhor. Amém, querida e querida? Eu já quero te convidar para estar orando, vamos orar, porque a oração ela abre os céus ao meu favor e ao seu favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Senhor, viemos diante de Ti como pó, como cinza, como nada que somos, pedindo perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Perdão, Deus, por tudo que temos feito que não provém de Ti. Oh, meu Deus, eu coloco nas Tuas mãos essa live, Senhor, aonde ela chegar. Senhor Jesus, Tu vai quebrando coração, vai quebrando cadeias, vai quebrando mente petrificada. Senhor, se tiver alguém enfermo, Tu vai curando. Se tiver alguém precisando de uma libertação, Tu vai libertando. Senhor, Tu vai aonde a medicina não vai. Senhor, cura de dentro para fora essa pessoa, Pai amado e Pai querido. Repreende todo olho grande, toda inveja, Senhor, toda palavra contrária, toda obra de macumbaria, feitiçaria, Senhor, tu joga por terra no nome de Jesus. Pai, eu te entrego nas tuas mãos, Senhor, cada pessoa que aqui está, cada inscrito do canal, aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Kawaii, e aonde tiver um membro, Senhor, do canal, tu visita com a tua glória. Pai, eu entrego nas tuas mãos. Fala conosco, Senhor. Sabe, Deus, tu me diminua para que eu desapareça e tu cresça. Usa-me, Senhor, como tu queres, Pai, como canal de bênção, Senhor, na vida de cada um. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Amém, meu querido e minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Tá, eu já quero te desejar uma ótima semana no nome de Jesus. Eu tô um pouco gripada, né, gente? Vocês sabem que eu sou alérgica. Quem me acompanha há muito tempo aqui sabe que eu sou alérgica. Então, o tempo vira, eu viro junto com o tempo. Entendeu? Então, se eu tossir, se eu espirrar, eu já quero te pedir perdão em nome de Jesus. Se eu parar para beber água, você me perdoa no nome de Jesus. Tá bom? Abra sua Bíblia no livro de Esther. Cheguei a babar, gente. Perdão, no livro de Esther, capítulo 6, no nome de Jesus. Presta bem atenção. Você, enquanto você está procurando aí o livro de Esther, capítulo 6, você que está precisando de oração, tá? Eu quero que você coloque seu nomezinho aqui para oração, para me estar orando por você na oração de meia-noite. Aí você vai colocar entre parênteses qual é o processo. Ah, é vida sentimental, é financeira, é porta de emprego. Ah, é saúde. Você vai colocar aí no nome de Jesus e eu vou estar orando, tá? E vou crer no milagre do Senhor Jesus, porque Deus, gente, é infinitamente maravilhoso. Ele vai aonde a medicina não vai, ele vai aonde eu não vou e aonde você não vai, tá? Então, em nome de Jesus, já deixa seu nome aí para oração. E eu já quero te pedir que você deixe seu likezinho, que é o seu joinha. Toda vez que você deixa o seu joia, que é o seu like, o YouTube entende que é um vídeo com conteúdo e passa por feed de outras pessoas. E você me ajuda a evangelizar, tá bom? O Senhor me levantou nesse tempo para pregar e levantou você para vir comigo.
Então vem comigo, vamos pregar, vamos levar a palavra do Senhor no nome de Jesus. Porque para criticar, a gente tem um monte de gente para criticar. Vocês não têm ideia de quanto é haters que falam, não sei nem como é que fala. Esse povo que entra para falar, sabe, mal, eu vou te bloquear e vou te excluir, entendeu? Então é perca de tempo você entrar aqui para isso. Aqui é um canal para abençoar vidas, tá? Se você está precisando de oração, é um canal para você. Se você está precisando de uma resposta, é um canal para você. Agora, se você processa um outro tipo de fé e quer botar qualquer coisa nos comentários, irmão, não perca seu tempo não, tá? Porque eu vou te excluir e vou te bloquear, tá bom? Então, em nome de Jesus, tá? Você que está precisando de uma oração, coloca seu nomezinho aí para oração, porque eu quero estar orando por você no nome de Jesus. Amém? Vocês acharam? No nome de Jesus? Vamos lá. O título é Mardoqueu é honrado e Amã é humilhado. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. E então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, as quais leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bígita e Teres, dois eunucos do rei, da guarda da porta, que procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e magnificência se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se ele fez. Então disse-lhe o rei: quem está no pátio? É Amã. Tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei disse-lhe: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam as vestes real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-lhe a coroa-lhe na cabeça. Entregue-se as vestes e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam-se dele aquele homem a quem o rei deseja honrar. Então levem o cavalo pelas ruas da cidade e apregoem-se diante dele. Assim se fará o homem ao quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te e toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma omita, tudo quanto disseste. E Amã tomou as vestes e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e levou o cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem a qual o rei deseja honrar. Amém? Essa é uma palavra gloriosa e ela nos conta a história de Assuero, a história de Esther, né, da rainha Esther, conta a história de Amã e Mardoqueu. Mardoqueu era um judeu e ele vivia às portas do palácio. E nesse período que ele vivia às portas do palácio, toda vez que Amã passava, Mardoqueu não se encurvava a Amã. Você está entendendo? Então, Amã tinha um ódio pessoal contra Mardoqueu. Por que Mardoqueu não se curvava? Porque ele só se curvava a Deus e a mais ninguém. Só se ajoelhava a Deus e a mais ninguém. É a primeira lição para mim e para você. Só se ajoelha a Deus e a mais ninguém. Às vezes, sabe, tem pessoas que estão indo embora da nossa vida. Eu tô falando da vida sentimental, tá? E a gente acaba se ajoelhando, pedindo para aquela pessoa não ir embora. Não faça isso.
tá? Porque a gente só se ajoelha a Deus e a mais ninguém. Não sei por que eu tô falando isso, tá? Mas se tá servindo para você, já toma aí. A gente não se ajoelha a ninguém, somente a Deus e a mais ninguém. Amém? Até então, porque nós vivemos num país que nem monarquia tem, tá? Então, ele não se ajoelhava, ele não se curvava. Então, Amã tinha uma birra pessoal com Mardoqueu. Então, ele sabia que Mardoqueu era judeu. Então, ele já tinha feito um edito. Você tá entendendo? A qual os judeus iam ser enforcados, a qual os judeus iam ser mortos. Você tá entendendo? Só que com Mardoqueu, a birra ela era pessoal. Ele manda fazer uma forca. Você tá entendendo? A forca de 50 côvados. E um côvado, os historiadores falam que é mais ou menos de 4,5 a 6 a 0,66. Então, ele fez mais ou menos uma forca de 33 metros. 33 metros. Para que uma forca de 33 metros? Para matar um homem. Então ele pega e ele vai até o rei Assuero. Ele planeja a forca, manda construir a forca e ele fala: quando amanhecer, eu vou lá no rei. Vou pedir para que Mardoqueu seja enforcado. Só que naquela mesma noite, Deus tira o sono do rei Assuero. Querido, lembra quando Deus revela para Eliseu os planos do rei da Síria, tudo que o rei da Síria planejava no quarto dele de dormir, Deus revelava para Eliseu. E Eliseu contava para o rei, é desse jeito. Deus revela para os seus os planos do inimigo. Talvez o seu inimigo planejou algo para te derrubar, sabe? Talvez seja no teu trabalho, talvez seja no âmbito da tua familiar. Eu não sei aonde foi a trama, mas eu quero te dizer que há um Deus que revela planos ainda. Há um Deus que ainda revela intenções do coração. Há um Deus que ainda visita coração, visita a mente. Há um Deus do sobrenatural e ele não tem culpado por inocente. Naquela noite, Deus tira o sono de Assuero. E quando Deus tira o sono do rei, que era o rei Assuero, ele manda pegar os livros das crônicas. Os livros das crônicas, peraí, gente. Nada mais é do que os escritos do que acontecia no reino. Era a história do rei. E quando os escribas começam a ler o edito, as crônicas, aparece que ali Mardoqueu tinha escutado uma conversa de Bigta e Teres e tinha denunciado eles, que eles estavam tramando e iam matar o rei. E ele pergunta assim: e o que foi feito para Mardoqueu, né? Qual foi a recompensa por ele ter me avisado? E eles falam: nada foi feito para ele. Ele não foi recompensado, não teve recompensa. E Assuero era um rei justo. Você tá entendendo? Então, Deus tirou o sono de Assuero aquela noite, não foi à toa, porque Deus sabia que de manhã a mãe ia vir pedindo a cabeça de Mardoqueu. Então, o que eu quero te dizer? Talvez você esteja preocupado, sabe, com alguém que está pedindo a tua cabeça. Talvez você esteja preocupado com alguém que está querendo destruir o teu lar, destruir a tua casa, tomar teu posto no teu trabalho. Você está entendendo? Tomar o que é seu. Talvez esteja brigando com você na justiça, sabe? Talvez levantou uma calúnia contra você. Talvez tenha uma birra com você por nada. Sabe aquela pessoa que olha pra gente e fala assim: não gosto de fulano. Entendeu? Não gosta de você por nada. E às vezes você pega até aquela pessoa te olhando. Já aconteceu isso com você? Você pegar a pessoa te olhando e quando você olha assim, a pessoa tá te olhando com um olhar e a pessoa rapidamente desvia o olhar. Isso acontece, gente, porque já aconteceu comigo. Você tá entendendo? Então, o inimigo, ele olhava
para Mardoqueu com ódio, e o ódio era de matar. Só que ele não podia chegar e simplesmente matar. Ele tinha que armar um plano, ele tinha que fazer uma estratégia. Então, quando ele descobre, você tá entendendo que é, Mardoqueu era judeu, você tá entendendo? Ele faz com que o rei assine o decreto para que o povo fosse morto. E Assuero assina o decreto. Eu quero te dizer que não há decreto que fique de pé. Não há decreto de derrota que fique de pé. Não é inimigo que fique de pé. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem amanhecer. Eu sei que às vezes a gente passa por alguns processos que a gente até se questiona a Deus. Senhor, por que está demorando? Senhor, eu já estou 1 ano nesse processo. E a gente tem que aprender a não questionar, sabe? A simplesmente olhar a movimentação que Deus está fazendo. Sabe, porque quando alguma coisa acontece, primeiramente Deus está tratando a gente. Depois Deus vai tratar o inimigo. Mas primeiro ele está tratando a gente. Às vezes ele está tratando a gente botando paciência, temperança, coisas que a gente não tinha. E Deus está tratando a gente nesse âmbito, né? Quantas pessoas, né? Antes de Jesus fazia, acontecia, eu vou lá e vou rodar a baiana. Irmão, você não roda mais a baiana, entendeu? Quem roda a baiana é Satanás. Tá entendendo? Nós temos que ter temperança, nós temos que ter paciência, nós temos que esperar o agir de Deus. Eu não engulo mais sapo. Porque eu vou falar, irmão, às vezes a gente tem que engolir não um sapinho, mas um sapo grande, você tá entendendo? Às vezes a gente tem que engolir hipopótamo. Você tá entendendo? E eu tenho aprendido com Deus que muitas das vezes eu tenho que engolir até o zoológico inteiro. Mesmo querendo falar, mesmo na minha razão. Porque se às vezes você falar de certo, você passa a ser o errado porque você falou no momento errado. Então, a gente vai aprendendo que quando a gente se cala, Deus é que fala. Porque se eu tô falando, como é que Deus vai falar? Deus não vai falar junto comigo. E às vezes eu falando, eu vou passar à frente de Deus, sabe? E aqui Mardoqueu ficou em silêncio. Mardoqueu sabia do decreto. Sabe o que ele fala? Ele vai até a rainha Esté, ele comunica a rainha Esté, e eles entram em jejum, entram em oração. Então eu aprendo que num processo de perseguição, num processo de afronta, num processo de inveja, num processo de olho grande, numa tempestade, num vento, sabe? Num processo que uma pombagira entrou, tá tentando pegar o meu marido, num processo de despensa vazia, de portas trancadas, num processo, irmão, de enfermidade, eu tenho que me calar e orar e falar com Deus. Porque ninguém pode resolver a minha vida nem a sua vida, sabe? Eu sei que às vezes a gente quer falar, a gente quer se abrir com alguém, a gente tem essa necessidade. O ser humano, ele tem a necessidade de conversar, de se abrir com alguém. Mas eu sempre falo que um amigo, ele tem sempre o melhor amigo. E você vai se abrir com ele vai abrir com o outro, e vai abrir com o outro, e vai abrir com o outro. Você tá entendendo? E Deus não quer isso para você. Então vá pro joelho, aprenda a ir pro secreto. Lembra daquela viúva? Sabe? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Entrar no quarto, fechar a tua porta e colocar na mão de Deus. Porque quando você coloca na mão de Deus, Deus tira sono do rei. Deus tirou o sono do rei. E aqui o rei queria fazer justiça diante uma injustiça. Porque Deus fez o rei reconhecer que ele foi injusto. Só Deus toca em coração de rei. Você tá entendendo? Para que ele veja a injustiça que ele fez. Porque Deus toca em coração de quem sabe mandar. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Você imagina o rei, imagina quem está no trono, imagina quem está no comando. Você está entendendo? Porque Deus sabe mandar em quem manda. Então, meu querido,
Então não te preocupe se você foi injustiçado, se você está sendo perseguido, se a pombagira está perseguindo o teu casamento, se você está sofrendo uma perseguição no seu trabalho, uma perseguição dentro da sua família, uma calúnia, uma defamação, sabe? Não se preocupa, porque o Deus de justiça, ele entra na minha vida e ele entra na sua vida e ele ainda tira sono de rei, ele tira sono de patrão, ele tira sono de marido, porque às vezes, sabe, o marido te feriu, a esposa também te feriu, e Deus vai lá e tira o sono. E palestra no ouvido daquele homem, daquela mulher: olha, você errou. Você magoou fulano, não era para você ter feito assim, sabe? Fulano é teu companheiro, é tua parceira, é teu parceiro, tá contigo, não era para você ter feito isso com fulano. Você tá entendendo? Então Deus tira, sabe? Deus toca no coração do rei. Então Deus tocou no coração do rei e tirou o sono. E logo pela manhã, Amã vai todo serelepe. Porque o inimigo, quando ele acha que ele está empoderado, quando ele acha que ele é o todo-poderoso, sabe? Ele até, o sorriso dele é um sorriso sagaz. É um sorriso que ele olha para você e ele sorri com aquele sorriso assim: eu vou te matar, sabe? Eu vou te arrebentar. É um sorriso de deboche. Então, meu querido, não se preocupa com esse sorriso de deboche, não se preocupa com os olhares, porque, como eu falei aqui, o inimigo, às vezes, ele te olha, ele fica te olhando, irmãos, e é incrível. E Deus, assim, faz você ver o inimigo te olhando com um olhar. E quando você olha, sabe, o inimigo chega a correr o olho, vira a cara rápido. E isso é um demônio que a pessoa não percebeu que ela está sendo usada por um espírito, sabe? Porque a pessoa que te persegue, ela está sendo influenciada, sabe? Ela está não debaixo das asas de Deus, ela está debaixo das asas de Satanás. Ela está sendo influenciada pelo espírito maligno. Você está entendendo? Significa que em algum momento da vida dela, ela deu uma brecha para que o inimigo usasse ela de tal forma para que ela fizesse tudo aquilo. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer é orar para que Deus liberte aquela pessoa, para que aquele demônio caia por terra que age na vida daquela pessoa, para aquelas algemas de Satanás cair por terra na vida daquela pessoa, para que Deus arranque as escamas dos olhos daquela pessoa. Irmão, porque Deus arranca a escama dos olhos, Deus também liberta a pessoa, mas quando Deus quer libertar e a pessoa não quer se libertar, entrega na mão de Deus, que Deus sabe como cuidar. Deus bota no leito, Deus abre sepultura. É a pessoa e Deus. Eu aprendi ao longo da minha vida que Deus trata de cada um do jeito que Ele quer. Para Deus me tratar, sabe, me trazer de volta para a presença dEle, Deus me arrebentou na minha vida sentimental. Então Deus, ele trata você do jeito que ele quer tratar. Alguns ele vai arrebentar na vida sentimental, como ele arrebentou a minha, você tá entendendo? Aí você fala assim: "Ai, como assim, pastora? Deus arrebentou tua vida sentimental?" Deus me tratou na minha vida sentimental. Deus sabe o jeito que te trata. Outros ele vai tratar na saúde. Outros ele vai tratar na vida familiar, mas quando Deus quer te libertar, ele vai te libertar. Entendeu? Precisou Deus fazer isto comigo, o que Deus fez, para que eu voltasse para a presença dele, para que eu tomasse uma posição. E você acha que o tratamento de Deus terminou comigo? Não terminou, porque o tratamento de Deus conosco é constante. A libertação é constante, a libertação é diária. Eu sempre costumo falar, aquela pessoa que bate no peito e fala assim: eu sou liberta, tá mentindo. Porque se fosse liberta, não existia culto de libertação nas igrejas. A libertação, ela é diária, minha e sua, porque todo dia a gente peca. Todo dia a gente pensa em alguma coisa que não tem que pensar, sabe? A gente se entristece, fica com raiva de alguém. Então, irmão, todo dia a gente peca, a gente cobiça, a gente olha, a gente deseja. Então, não somos pecadores? Quando a gente bota o joelho no chão, a gente não fala:
Primeira coisa que a gente fala na oração é: Senhor, perdoa os meus pecados. Tá entendendo? Porque nós somos pecadores. Se nós somos pecadores, nós precisamos de libertação. Então nós temos que orar para o Senhor libertar os amãs que aparecem na nossa vida. Porque tem amã, sabe? Tem marido que é amã, tem esposa que é amã, tem patrão que é amã, tem cunhada que é amã, tem sogro e sogra que é amã. Você tá entendendo? Tá cheio de amã no nosso caminho. Tem amã, que é o seu vizinho, tá cheio de amã. E a gente tem que entender que muitas das vezes o Senhor permite os amãs, sabe, se levantarem na nossa vida para tratar conosco, tratar nos dando paciência, nos dando temperança. Porque se fosse em outra época, você já tinha ido lá e quebrado a cara da pessoa. Você tá entendendo? Tem pessoas que falam assim: eu vou rodar minha baiana, eu vou fazer, eu vou acontecer. Irmão, se tem baiana rodando em você, você não tá liberto ainda. Você tá entendendo? Não tem baiana que rode, tem joelho no chão, jejum e oração. Tem pessoas que falam assim: eu já tinha processado. Irmão, presta bem atenção. Coloca na mão do Senhor. Deus é o justo juiz. O tempo que você vai perder, o dinheiro que você vai perder em processo, o Senhor abre sepultura e leva a pessoa. Você tá entendendo? É só você colocar na mão do Senhor. E o Senhor adora trabalhar em pessoas soberbas. Se o seu amã é soberbo, se o seu amã vai lá e te afronta, e é todo dia, dia e noite, e é piadinha, porque tem amãs que joga piada dia e noite, noite e dia. Você tá entendendo? Simplesmente coloca a piada no altar. Coloca a gracinha no altar. Coloca a indireta no altar, Senhor. Lembra da passagem, sabe, que o rei Ezequias recebe a afronta, e a afronta não era para Ezequias, era para o próprio Deus. Então, afronta às vezes não é nem para você, é para o próprio Deus. Então, leva para o altar a afronta, leva para o altar a perseguição, leva para o altar, tá magoado, Senhor, tá aqui, ó, limpa o meu coração. Senhor, eu trago a mágoa aqui no teu altar, só limpa o meu coração, porque se Jesus arrebatar a igreja, você não sobe com o coração sujo. Você tá entendendo? Então, presta bem atenção, nós temos que aprender a liberar o perdão rápido, tá? Porque o perdão a falta de perdão nos adoece. A falta de perdão faz a gente tomar calmante à noite, porque você não consegue dormir. A falta de perdão, sabe, faz câncer aparecer na gente, então faz uma diabetes aparecer, faz a sua pressão subir. E com a pessoa que te magoou, nada acontece, porque foi ela que te feriu. Então ela não tá nem aí para nada. Você tá entendendo? Mas você tá indo ao médico, você tá indo no hospital porque você tá passando mal, porque aquilo tá acabando com você. Então, afrontas leva pro altar, Senhor. Eu coloco a afronta no altar. Senhor, eu coloco essa perseguição no altar. Senhor, eu coloco tudo diante de ti, porque tu é o justo juiz. Lembra daquela viúva que ia todo dia, sabe, na porta daquele juiz iníquo? Todo dia ela não desistia. Às vezes teu inimigo também não desiste de te perseguir. Você fala: Senhor, tá no teu altar. Senhor, eu coloco o perseguidor no teu altar. Senhor, eu coloco a afronta no teu altar. Eu coloco o deboche no teu altar. Senhor, eu coloco aquela palavra que me feriu no teu altar. Tá tudo no teu altar, Senhor, porque tu é o justo juiz, tu é o dono da balança. E Deus vai botar você e vai botar o perseguidor na balança, querido. Porque tem horas que o Senhor coloca na balança. Tem horas que o Senhor fala: para. Tem hora que o Senhor para homem e mulher na face da terra, sabe? Porque Deus é o Deus do basta. Deus vê até onde você aguenta, tá? Deus não dá, olha só. Irmãos, antes eu falava assim: Deus não dá prova que você não aguente, mas Pedro vai dizer que ele sofreu além das forças dele. Então, às vezes, alguém, sabe, perdão, às vezes Deus faz a gente passar além das nossas forças, para, sabe, para mostrar para mim, para você, você aguenta, você é forte. Sabe? E quando a gente acha que não vai aguentar, quando a gente acha que a gente vai se arrebentar todinho nas pedras, quando a gente acha: Senhor, eu vou morrer aqui, se tu não tomar uma providência, eu vou morrer aqui. O Senhor se levanta.
pega os Amã da nossa vida e trata. Então acalma o seu coração, porque hoje o Senhor está tratando com Amã aqui. Hoje o Senhor está tratando com perseguidores aqui. Não precisa você fazer nada, não precisa, é só você colocar na mão do Senhor. Senhor, liberta essa pessoa, liberta. A palavra hoje para o perseguidor é libertação. Liberta, liberta, repreenda esse demônio que trabalha na mente dessa pessoa dia e noite, noite e dia. Senhor, tu joga por terra no nome de Jesus. Senhor, acorda Assuero, sacode a cama de Assuero, Senhor, porque Deus ainda manda em quem sabe mandar, oh, aleluia, sabe? E Deus dá basta, querido e querida. E aqui a palavra de Deus vai dizer que, presta bem atenção, Amã entra no pátio. E quando ele entra no pátio, o rei Assuero pergunta assim: quem tá chegando? Quem entrou no pátio? E eles falam: é Amã. E ele fala assim: manda Amã entrar. Então, se Amã entra no quarto do rei, Amã tinha intimidade com o rei. Amã tinha intimidade com Assuero. Ninguém entra no teu quarto se não tem intimidade contigo, tá? A visita, quando ela vai na sua casa, ela vai só até a sala, a cozinha e o banheiro. Para entrar no quarto, há um nível maior de intimidade. E aqui ele era o braço direito do rei. Você tá entendendo? Mas Deus ainda acorda Assuero, sabe? Deus ainda acorda Assuero. Deus ainda manda em quem sabe mandar. Então a palavra de Deus vai dizer que ele entra lá para falar da forca, sabe? De 33 metros. Gente, quem faz uma forca de 33 metros é para mostrar para todo mundo o poder dele. Você tá entendendo? Precisava ele fazer uma forca? Uma forca de 2 metros matava Mardoqueu. Não, mas ele manda fazer uma forca de 33 metros, porque ele queria mostrar para todo mundo o poder dele, o quanto ele mandava, o quanto ele era abaixo do rei, o quanto nada acontecia sem que passasse pelos olhos dele. Você tá entendendo? Então ele manda fazer uma forca com uma altura para toda Suzã ver o tamanho do poder dele. Às vezes o inimigo, sabe, ele quer que todo mundo saiba o tamanho do poder que ele tem sobre você. Mas eu quero te dizer que não há poder que o inimigo exerça sobre a sua vida. Não há principado, não há potestade, não há obra de macumbaria, não há obra de feitiçaria, não há nada que fique de pé, não há nada, não há demônio na face da terra que o Senhor não tire do seu caminho. Não há feitiço, não há voodoo, não há nada que o Senhor não entre na tua frente. Não há flecha inflamada, não há motim, não há rodinha, não há fofoca, não há contenda, não há nada que o Senhor não resolva. Talvez você chegou aqui nessa live diante, sabe, de um amante, de um perseguidor. O perseguidor às vezes está dentro da sua casa, o perseguidor às vezes tem intimidade com você, e o perseguidor tá lá, te fere, te magoa, te machuca, e Deus manda te dizer que do teu perseguidor é ele que cuida. Acalma o seu coração, porque Deus hoje está abatendo Amã. Deus hoje está chamando Amã para uma conversa, e quando Deus chama para conversa, querido, presta bem atenção. Da mão do diabo, Deus tira, mas quem tira alguém que cai na mão de Deus? Ninguém. Então a palavra de Deus vai dizer que ele entra. E quando ele entra, Assuero, o rei, fala assim: Amã, o que você faria para uma pessoa que você quisesse honrar? Ele fala: eu botaria o cavalo do rei, a roupa do rei, a coroa do rei, ainda botaria um
príncipe na frente falando, o maior dos príncipes, tá? Não é um príncipe qualquer, o maior dos príncipes, falando: assim se faz aquele a qual o rei quer honrar. Sabe por que ele fez isso? Porque no coração dele ele pensa: quem o rei poderia honrar que não fosse eu? Eu, o braço direito do rei, eu, o conselheiro, eu, o manipulador, eu que faço o rei assinar os decretos que eu quero. Eu que faço o rei achar que a ideia é dele, mas a ideia não é, a ideia é minha. Eu que faço o rei tomar a posição que eu quero. Quem ele quer honrar? Ele quer honrar a mim, porque eu que encho os cofres do rei. Você tá entendendo? Ele quer honrar a mim, só que a honra não era dele. A honra era de Mardoqueu. A honra era para ser feita por uma justiça que Deus tinha, sabe? Para fazer, porque às vezes a gente fala assim: Senhor, eu estou sendo tão injustiçado. Ah, Senhor, faça justiça. E Deus fala assim: espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. E a gente não sabe esperar a justiça de Deus. Aqui demorou um período para Mardoqueu ser justo, para ele receber a justiça de Deus pelo que ele tinha feito, pelo bem que ele tinha feito. Você tá entendendo? Mas nesse momento, você acha que ele ficou: ah, eu fiz pro rei, o rei não fez nada por mim. Ah, eu livrei o rei de uma emboscada, o rei não fez nada por mim. Não. Ele ficou em silêncio, em jejum, em oração, em humildade. O meu mal e o seu mal, que a gente não quer ficar em jejum, a gente não quer ficar em oração, a gente não quer ficar em humildade, a gente quer rodar a baiana, né? Como diz o povo aí fora. Quem roda a baiana, meu querido, é Satanás, tá? Já falei isso aqui mais de uma vez hoje. A gente quer bater boca, a gente quer colocar processo, a gente quer isso, gente. O melhor processo é o processo do céu. Porque o processo do céu abre sepultura, o processo da terra não abre. Então, o melhor processo é o processo do céu. Porque o processo do céu abre sepultura. Então, acalma o seu coração. Porque dos amando Deus está cuidando. Então, a palavra de Deus vai dizer que ele fala assim: então pega tudo isso e chama Mardoqueu e honra ele. Meu Deus. Eu queria, como o povo fala, né, ser um mosquitinho para ver a cara de Amã quando ele fala: chama Mardoqueu. Sabe que a senhora fala: e você vai puxando o cavalo. Porque ele era o maior dos príncipes. Você tá entendendo? Abaixo do rei Assuero era Amã. Então, ele falou que tinha que ser o maior, a ideia não foi dele? Então, ele vem puxando o cavalo pela cidade. Eu quero te dizer que o seu inimigo, sabe, que espalhou a tua derrota, que fez a fofoca, que fez a panela, é ele que vai ter que falar. É ele que vai ter que reconhecer que verdadeiramente você é uma mulher de Deus. Que verdadeiramente você é um homem de Deus. E ele vai ter que vir puxando o cavalinho, querido. Ele vai ter que vir falando: olha, esta é o homem e a mulher a qual o rei quer honrar. Você tá entendendo? Porque quando Deus quer te honrar, o teu inimigo é que abre a boca, sabe? É aquele que espalhou, aquele vizinho que espalhou a tua derrota, é ele que vai espalhar a tua vitória. É ele que vai espalhar que teu marido foi liberto, que a tua esposa foi liberto, que a porta de emprego abriu. Sabe aquele vizinho fofoqueiro que fala de você? Aquela pessoa que fala de você, que a sua vida não é dar certo, aquele familiar, sabe? Porque dentro da nossa própria família também tem pessoas que falam que não vai dar certo, que não vai acontecer, que você não vai pra frente. É esse próprio povo que vai ter que espalhar, vai ter que vir puxando o cavalinho e espalhando a notícia. Olha, o Deus está honrando, o Deus está honrando, o Deus dessa pessoa está honrando ele. Oh, aleluia! Vai ter que dizer: olha, Deus está honrando essa mulher. Deus está honrando esse homem. E vai ter que reconhecer que Deus é Deus na sua vida. E Deus é tão Deus, sabe? Que é capaz dessa pessoa, se ela não conhece Jesus, ela vai falar: me leva lá na tua igreja. Me leva lá que eu quero conhecer esse Deus que você serve. Esse Deus que abriu porta para você.
Esse Deus que fechou sepultura, esse Deus que curou um câncer, esse Deus que restituiu tudo que você perdeu, esse Deus que salvou teu marido, esse Deus que salvou tua filha, esse Deus que tirou, sabe, os teus filhos das drogas, esse Deus que te recuperou, esse Deus que ressarciu tudo que você perdeu, é esse Deus que eu quero conhecer, irmão, porque Deus é poderoso para fazer isso, Deus é poderoso infinitamente para te honrar. Então, se você está sendo perseguido, se você está sendo humilhado, se tem um Amã, se Satanás levantou um Amã para te perseguir, te humilhar, te ferir, você está entendendo? Tentar te derrubar, acalma o seu coração, acalma o seu coração, sabe? Tem uma menina na internet que ela estava falando, eu vi o comentário dela, né? Eu vou falar testemunho, mas era um comentário. Ela é uma influencer na internet e ela fala que ela foi mandada embora do emprego dela, porque o pessoal no trabalho falou que ela já estava ganhando muito dinheiro sendo influencer. Mas ela não estava ganhando muito dinheiro. O canal dela começou agora, né? Então tá bombando agora, né? E ela foi mandada embora por causa disso. Fizeram uma panela e mandaram ela embora. Irmão, porque quem tá vendo você prosperar não fica satisfeito. Você tá entendendo? E ela vai na internet e ela fala: olha, eu fui mandada embora por isso, isso, isso. Você tá entendendo? O que que eu aprendo, não só com isso, mas ao longo da minha vida, das coisas que eu tenho visto, é porque quem vê, quem. Presta bem atenção, só te jogam flecha, só jogam coisas em você quem tá atrás. Porque quem tá na frente tem medo até de levantar a mão na tua frente. Você tá entendendo? Então, quando ele tá atrás, ele joga e você não vê. É mais fácil a pessoa jogar pedrada quando você tá de costa. É mais fácil a pessoa fazer o motim pelas tuas costas, fazer a fofoca pelas tuas costas, a panela pelas tuas costas, falar as coisas nas tuas costas. Você tá entendendo? Do que na frente. Mas para todo Amã, meu querido, há um Deus. Então acalma o seu coração. Se você chegou hoje nessa live, se você está sendo perseguido, ou perseguida, ou injustiçada, ou injustiçado, ou humilhado, ou humilhada, acalma o seu coração. Porque Deus é poderoso para fazer o sobrenatural na minha vida e na sua vida. E a palavra de Deus vai dizer, sabe o que, meu querido? Que o próprio Amã caiu na própria forca dele. A forca que ele fez para Mardoqueu. No final, quando o rei descobre que Esther é judia, você tá entendendo? A rainha dele é judia. Que ele só usou o rei o tempo inteiro para tudo aquilo que ele queria fazer. O rei manda ele ser enforcado na própria forca. Então acalma o seu coração, porque quem preparou a forca para você vai cair na própria forca que ele fez. É na própria forca, no próprio laço, porque tem inimigos que caem no próprio laço que ele fez, na própria fofoca que ele fez, na própria panela que ele fez. Então eu e você não precisa fazer nada. Sabe o que é nada? É nada. É colocar na mão do Senhor. Quando você aprender a entrar no teu quarto, fechar a porta, colocar o joelho no chão, não tem inimigo que fique de pé. Porque Deus ainda é Deus. Ele é o justo juiz, ele é o dono da balança. E ele ainda manda em quem sabe mandar. Tá? E ele pega o humilhado, o ferido, o abatido, ele bota em lugar de honra, porque depois aquele anelzinho que estava na mão, sabe, de Amã, passou para a mão de Mardoqueu. Então, meu querido, acalma o seu coração, porque na hora certa, no momento certo, Deus vai te honrar. Sabe, Deus vai te honrar. E Deus, quando te honrar, ele não vai só te honrar, ele vai curar as feridas do seu coração. Porque depois de você ter sido magoado, perseguido, humilhado, maltratado, o coração fica ferido, sabe? E quando o coração fica ferido, a gente fica magoado. Mas o Espírito Santo é especialista em limpar ferida. Ele, sabe, ele vem e limpa.
limpa lá dentro, entra com a mão lá dentro, limpa tudo, tira pus, tira tudo, tira a secreção, tira tudo. O Senhor te lava novamente no sangue do Cordeiro e você vai cantar um hino da vitória. Então, acalma o seu coração, porque hoje Deus está colocando tudo que está fora do lugar no lugar. Já vai colocando aí nos comentários, que eu gosto de trabalhar com gente profeta, gente. Coloca aí nos comentários: hoje o Senhor está tratando com os meus perseguidores. Hoje o Senhor está tratando com os meus perseguidores. Hoje o Senhor está tratando com os meus perseguidores, porque com os perseguidores quem trata é Deus, e não eu e você. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Vamos orar para que Deus liberte o perseguidor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido. Senhor, nós te entregamos na palma das tuas mãos todos os perseguidores. Senhor, existe perseguidor de todo tipo. Existe perseguidor na rua que moramos, existe perseguidor no nosso trabalho, existe perseguidor dentro da nossa casa, na nossa família. Senhor, nós te entregamos cada um deles na tua mão, Senhor, para que tu liberte, para que tu tire as algemas, as cadeias de Satanás. Porque, Senhor, se está perseguindo, significa que tem um demônio ali. Senhor, então tu arranca, Senhor, esse demônio, liberta essa pessoa, Senhor Jesus. Que essa pessoa venha entender, Senhor, que para alcançar o céu, Senhor, ela tem que me amar, Senhor Jesus, e não me maltratar. Senhor, então, em nome de Jesus, joga por terra, Senhor, todas as algemas, todos os amãs, todos os demônios de Amã que se levanta contra nós. Liberta o perseguidor, Senhor. Quebra o coração de pedra, a mente petrificada, Pai amado e Pai querido. Mas, Senhor, se o perseguidor não quiser ser liberto, eu te entrego nas tuas mãos também. Seja feita a tua vontade, Pai amado e Pai querido. Senhor, toma a nossa vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, cura a ferida da nossa alma, a ferida do nosso coração. Cura a mágoa, a palavra que foi falada, Senhor, lançada, as flechas inflamadas que foi lançada nas nossas costas. Senhor, tu joga por terra, tu nos lava no sangue do Cordeiro, Senhor. Senhor, tu nos ensina a perdoar. Senhor, faz de nós, Senhor, pessoas melhores, Pai amado e Pai querido, dessa unção dobrada do teu Espírito Santo. Senhor Jesus, sobre a nossa vida. Senhor Jesus, e nos faz uma pessoa melhor. Tira a escama dos nossos olhos, Senhor. Senhor, nos dá longanimidade, nos dá paciência, nos dá fé, nos dá bondade, Senhor, nos dá amor. Nos ensina a amar o próximo, Senhor Jesus. Nos ensina a perdoar, Senhor. Eu entrego, Senhor, a vida dessa pessoa que está sofrendo, Senhor, por qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de mágoa, Senhor. Limpa, Senhor, a alma dela, Senhor Jesus, e liberta o perseguidor, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Compartilhe essa live com aquela pessoa que você sabe que está sofrendo uma perseguição, às vezes na rua que ela mora, às vezes no trabalho, às vezes dentro da casa dela. Não importa onde é a perseguição que ela está sofrendo. Compartilhe essa live para que ela saiba que ela, primeiramente, ela tem que liberar o perdão e acalmar o coração dela. Que dia Amã, quem cuida é Deus. Amém? Seja abençoado no nome de Jesus. Compartilhe essa live no mínimo com 3 pessoas. Não saia daí sem dar o seu likezinho. Beijo grande e até a próxima.